Uma vez que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato e de verdade estar reinando na sua vida através de sabedoria e entendimento nas Escrituras. Eu sempre digo, a leitura traz conhecimento, mas o perfeito entendimento desta leitura, se tratando da Bíblia, quem dá a mim, a você, é o Espírito Santo. Hoje eu vou trazer um tema aqui a respeito do que é principado e potestades, que o sistema religioso coloca como demônios, como os espíritos malignos, tá bom? Mas você vai ver de acordo com o que está escrito nas Bíblias, tá? Por que eu digo nas Bíblias? Porque eu tenho várias Bíblias com traduções diferentes, mas porém com o mesmo significado, tá bom? Então você vai entender como você nunca viu dentro do seu templo, onde você frequenta, o que é potestade e principados, a qual o sistema religioso amedronta você, aprisiona você na mente, dizendo que é o demônio, Satanás. Mas de fato e de verdade, de acordo com a Bíblia, você vai ver aqui. O Cristo disse: os meus erram por não conhecer as Escrituras. E ele disse também: procurai nas Escrituras, porque são elas que de mim testificam. São elas que dão a vida eterna ao homem. Então, meus amados, olha aí em Tito 3:1. O que está escrito aí em Tito 3:1? Admoesta-os a que se sujeitam aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então, aqui está falando que nós devemos sujeitar aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então, esses principados e potestades aqui, a religião fala que são demônios, que está escrito lá em Efésios 6:12, que nós vamos chegar lá também. Então, ou seja, meus amados, o apóstolo Paulo, tá? Ele usou essa expressão para se referir aos reis e governos que os cristãos devem se submeter. Na verdade, principados e potestades quer dizer governo, poder, autoridades. Essa é a mais pura verdade do significado da palavra potestades e principados. Principados vem de príncipe, potestade vem de poder, governo, ou seja, um presidente da república é uma potestade, tá bom? Um príncipe, ele é um principado. Então, ou seja, o apóstolo Paulo usou essa expressão para se referir aos reis e governantes que os cristãos, tá, devem submeter, tá bom? Então, principados e potestade, de acordo com a Bíblia, se refere a governos, a poder, tá? Não tem nada a ver com um ser espiritual que o sistema religioso tem falado para você. Essas palavras aqui que eu falo aqui não são minhas tiradas da mente, são tiradas daqui das Escrituras. E você vai entender o que é principados, potestade, de acordo com a Bíblia. Agora olha o que está escrito aí em Romanos, tá? Romanos. Então, meus amados, vamos para Romanos, tá? Romanos, tá? 13:1. Romanos 13:1. Nosso tema aqui é o que é principados, o que é potestade de acordo com a Bíblia, não de acordo com o sistema religioso diz. Porque o sistema religioso, ele quer aprisionar as pessoas pelo medo, tá bom? João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha o que diz aí Romanos 13:1, olha só. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venha de Deus. Tá vendo aí? Então, ou seja, meus amados, vamos repetir. Romanos 13:1. Toda a alma esteja sujeita a potestades superiores, tá? Toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus.
Então, se o sistema religioso fala que potestade é demônio, Satanás, então, ou seja, aqui em Romanos 13:1 está dizendo que toda alma, ou seja, toda pessoa esteja sujeita, esteja submissa, tá, às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Então, se aqui o sistema religioso vê potestades como Satanás, tá, principados como os demônios, então aqui em Romanos 13:1, Deus está mandando que nós nos sujeitamos a potestades, porque não há potestade que não venha da parte de Deus. Olha só para você ver, todas as almas estejam sujeitas a potestades superiores, porque não há potestades que não venha de Deus, e as potestades que não foram, que há, foram ordenadas por Deus. Então, ou seja, então, vamos falar aqui na linguagem dos religiosos. Então não há demônios que não sejam ordenados por Deus, que não venham na sua vida por Deus. Então você tem que se sujeitar aos demônios? Você tem que se sujeitar ao Satanás? Como o sistema religioso diz? Mas não é nada disso, meus amados. Romanos 13:1, toda alma esteja sujeita aos demônios, né? Não, toda alma esteja sujeita à potestade, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. Então, ou seja, se o sistema religioso fala que potestades e principados, tá, são demônios, então aqui em Romanos 13:1 está falando que quem resiste aos principados e às potestades, tá, trarão sobre si mesmo condenação. E aí, como é que fica então essa passagem? Vamos arrancar então Romanos 13:1 da Bíblia? Mas por que que os que se dizem pastores não passam essa verdade para as suas ovelhas que estão dentro dos templos religiosos? Se de fato e de verdade eles dizem que potestades e principados são demônios e Satanás, aqui em Romanos 13:1 está dizendo que toda alma, ou seja, toda pessoa esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venha da parte de Deus. Então quer dizer que Deus vai mandar demônios e Satanás na sua vida? Como é que se explica isso aqui? Então quer dizer que nós temos que submeter aos demônios, ao Satanás? É o que está escrito aqui, de acordo com o sistema religioso, porque eles falam que potestades e principados são demônios. Mas eu volto a dizer que não é demônio. Paulo está se referindo aqui a governos, a poder, a autoridades daquela época e nos dias de hoje também. Não mudou nada. Tá entendendo? Então olha aí Romanos 13:2. Por isso, quem resiste à potestade, preste bem atenção, por isso quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Então, meus amados, se de acordo com o sistema religioso fala que principados e potestades são demônios, Romanos 13:2 está dizendo que, por isso, quem resistir aos demônios, vou ler na linguagem aqui do sistema religioso. Vou interpretar como eles falam, porque eles falam que potestade é demônio, então vou ler como eles acreditam, tá? Olha só, Romanos 13:2. Porque quem resiste aos demônios resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Então, meus amados, se você resiste aos demônios, você vai trazer sobre si condenação. Isso é fato? Claro que não. Isso, meus amados, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, por isso quem resiste aos governos, às autoridades, tá? Resiste a uma ordenação de Deus. Quem resiste trarão sobre si condenação. Agora veja bem uma coisa aqui, nós estamos em Romanos 13:1, tá bom? Romanos 13:1. Eu vou ler para você aqui em uma outra tradução.
a mesma passagem, Romanos 13:1. Preste bem atenção o que diz aí Romanos 13:1, tá bom? Para que você tenha esse perfeito entendimento e não seja mais levado por qualquer tipo de doutrina, ok? Olha o que diz aí, tá? Em uma outra tradução, Romanos 13:1. Olha só. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Tá vendo aí? Isso aqui é uma outra tradução. Olha o que está escrito aí, Romanos 13:1. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem permissão de Deus. E as autoridades que existem foram colocadas por Deus. Então, meus amados, existe essa diferença, né? Principado na João Ferreira de Almeida, né? O sistema religioso fala que é demônio. Mas, meus amados, Paulo aqui, ele também se refere a governos e autoridade. É o que é principados e potestade. Principados e potestade nunca foi um ser espiritual criado pelo sistema religioso, a qual eles falam que são demônios e satanás. Principados e potestade são governos, autoridades, como por exemplo um presidente é uma potestade, um governador é um principado, um prefeito é um principado. Então está se referindo a autoridades, não a um ser espiritual, a qual o sistema religioso fala. Tanto é verdade que em outras traduções, Romanos 13:1, todos estejam sujeitos às autoridades. Agora olha aqui nessa tradução aqui, que eu tô com outra Bíblia aqui, tenho mais aqui, tá? Então olha só, Romanos 13:1, nesta tradução aqui, nesta aqui, vou ler nesta aqui. O que está escrito aqui? Olha só. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem permissão de Deus. Então, meus amados, principados quer dizer autoridades, governos. Isso que é principado e potestade. Não é nada de um ser criado por um sistema religioso. Nessa tradução. Agora é essa tradução, João Ferreira de Almeida. Romanos 13:1. Olha o que está escrito em Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita a potestades superiores. Aqui já está a potestade a qual o sistema religioso chama de demônios. Mas de acordo, meus amados, com a Bíblia, potestade, principados, se refere a poder, a governo. Tá entendendo isso aí? Não tem nada a ver com o que o sistema religioso fala para você. O apóstolo Paulo, ele usou também aqui, tá? Essa expressão para se referir aos reis, aos governantes daquela época, tá? Que estava perseguindo a igreja, tá bom? Então, vamos aqui em Efésios, tá? Efésios, para que você entenda, Efésios 3. Eu tô com muitas bíblias aqui para poder explicar para você. Efésios 3, vou deixar essa aqui. Efésios 3, olha só, Efésios 3:10. Veja o que está escrito em Efésios 3:10. Vamos ler nessa tradução aqui, Ferreira de Almeida, tá bom? Para você ver a diferença, Efésios 3:10. Eu quero que você se liberte desse sistema religioso que aprisiona você pelo medo. Olha o que diz aí na tradução Ferreira de Almeida, Efésios 3:10. Olha o que diz aí, tá bom? Vamos lá. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, ou seja, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria, ou seja, multiforme quer dizer diversas sabedoria, tá bom? Então, ou seja, para que, vou traduzir aqui, vou ler no traduzindo, para que agora pela igreja a diversa sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Agora, por que nos céus? Você vai entender o que é nos céus, tá bom? Nós vamos chegar lá, é como o conhecimento, é degrau por degrau, é devagar, tá bom? Ninguém começa de cima,
Começamos degrau por degrau. Aí assim o conhecimento. Então, ou seja, meus amados, na tradução Efésios 3:10 está dizendo assim: para que agora pela igreja a multiforme, tá? Sabedoria de Deus seja conhecida pelos principados e potestades. Ferreira de Almeida, a qual o sistema religioso chama de demônios e Satanás. Então, meus amados, será que tem Satanás e demônios no céu? Vamos ver aqui em uma outra tradução, Efésios 3:10, numa outra tradução aqui, para que você tenha esse perfeito entendimento. Olha aqui na outra tradução. O objetivo era que por meio da congregação se desse agora a conhecer aos governos, tá vendo? No lugar de principados e potestades aqui já vem a palavra governo. Por que governo? Porque principados e potestades, meus amados, se refere a autoridades. Principados vem da palavra príncipe, governo vem da palavra poder. Ou seja, porque aqui está na tradução aqui, já não tem mais principados nem potestade, aqui está governos. Por quê? Na realidade, a palavra principado vem de príncipe, governo, potestade vem de governo, poder. Tá entendendo isso aí? Alguém que tem autoridade, não um ser criado pelo sistema religioso. Então vamos lá. Efésios 3:10. O objetivo era que por meio da congregação, desde agora, deixe a conhecer aos governos e às autoridades nos lugares celestiais. Nesta tradução Ferreira de Almeida, Efésios 3:10, está falando, tá, que para que pela igreja a multiforme sabedoria, ou seja, a diversa sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aqui está falando nos céus. É para confundir. É uma tradução meio que maliciosa para confundir mesmo a mente da pessoa. Nessa tradução aqui, está assim, Efésios 3:10. O objetivo era que por meio da congregação se desse a conhecer aos governos e às autoridades nos lugares celestiais. Lá está falando nos céus. Aqui nessa outra tradução, lugares celestiais. O que é lugares celestiais, meus amados? Lugares celestiais é onde a igreja se reúne. Quando a igreja se reúne, ali se torna um lugar celestial, porque se faz presença o Espírito de Deus. Por quê? O próprio Cristo ele disse que onde houver 2 ou 3, ali estarei. Então, lugares celestiais se refere onde a igreja se reúne, tá bom? Então, você tá aí vendo aí, tá? O que é de verdade de acordo com a Bíblia, principados e potestade de acordo com a Bíblia, tá? Não tem nada a ver com demônios que um sistema religioso colocou aí para que você viesse a ter medo, tá bom? Olha aí Efésios 6:12. Vamos aqui Efésios 6:12, tá nessa tradução, Efésios 6:12. Olha o que diz aí Efésios 6:12. Vamos lá, o que está dizendo aqui em Efésios 6:12, tá bom? Para que você tenha esse perfeito entendimento. Vamos ler aqui numa outra tradução, para que você veja. Efésios 6:12, tá? Eu estou aqui te explicando o que é potestades e principados de acordo com a Bíblia. Efésios 6:12. Olha só o que está escrito aí. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meus amados, lugares celestiais aqui, é como eu disse, é onde a igreja se reúne, é onde o corpo de Cristo se faz presente. Quando a igreja se reúne num lugar para falar da palavra, ali se torna um lugar celestial, porque o Espírito Santo de Deus se faz presente, tá bom? Então, Paulo refere que temos que lutar contra os governos e autoridade. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque naquela época, Paulo ele estava sendo perseguido pelos governos daquela época, como Roma,
como os príncipes daquela época, tá? Então, ou seja, ele está dizendo aqui que a luta não era contra a carne. Por que não contra a carne? Porque contra essa carne aqui já tem quem luta. Porque é bíblico também, porque a nossa luta não é contra espírito. Por que não é contra o espírito, nem a carne? Porque já tem quem luta contra a carne. Porque a Bíblia fala que há uma luta constante entre espírito e carne. Então nós não temos que lutar contra esta carne aqui. Porque já tem quem luta, que é o Espírito Santo de Deus que habita em você, que vem numa luta constante contra essa carne, para que eu e você não venha se entregar aos desejos da carne, às vontades da carne. Tá entendendo isso aí? Então nós não temos que preocupar com essa carne aqui, porque já tem quem lute, que é o Espírito de Deus que habita em nós. Quando Paulo fala, porque não temos que lutar contra carne e sangue, o que é carne e sangue? É contra este corpo, contra os desejos da carne, contra as vontades da carne. Nós não temos que lutar contra isso, porque já tem quem lute, que é o Espírito de Deus que habita em mim e habita em você. E ele diz assim, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, tá? E contra os principados das trevas deste século, ou seja, deste século não é no nosso século hoje, deste século aqui, é ele se referindo naquele tempo dele, que ele estava sendo perseguido pelos governos e autoridades daquela época. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, principados e potestade, por que que o sistema religioso fala que principados e potestade aqui são demônios? Por quê? Porque está se referindo às trevas, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais, meus amados, é onde a igreja se reúne. Agora, nessa tradução aqui, está principados e potestade. A nossa luta não é contra principado, tá? Nem potestade, sim contra os príncipes, hostes espirituais da maldade desse século. Nessa tradução, Efésios 6:12. Vamos ver nessa tradução em Efésios, tá? 6:12, a mesma passagem. Olha o que diz aqui, numa outra tradução, Efésios 6:12, para que você entenda, tá? Olha só. Pois temos uma luta, e não contra o sangue e carne, mas contra os governos, tá vendo? Nessa tradução já saiu fora as potestades, que segundo a religião são demônios, são Satanás. Então nessa tradução aqui já apareceu o governo. Por quê? Na realidade o significado de potestades e principados, meus amados, são governos, são autoridades, são pessoas que têm domínio, são pessoas que têm o comando, como um prefeito, como um presidente, como um senado, como um político. São potestades, são governos, são autoridades. Na realidade, o significado de potestades e principados não tem nada a ver com o que o sistema religioso diz. Então, ou seja, nesta tradução, Efésios 6:12, pois temos uma luta não contra o sangue e carne, mas contra o governo, contra a autoridade, contra os governantes mundiais desta escuridão, daquela época de Paulo que ele estava sendo perseguido, que a igreja estava sendo perseguida, tá bom? Desta escuridão, contra as forças espirituais malignas nos lugares celestiais, que era onde a igreja se reunia. Então, meus amados, de acordo com a Bíblia, essa tradução Ferreira de Almeida, principados e potestade, nessa tradução aqui se refere governos e autoridade, que é o significado da palavra principados e potestade. Se refere a governo, a autoridade e poder. Não tem nada a ver com um ser espiritual criado pelo sistema religioso. Essa é a mais pura verdade. E olha aqui nessa tradução Efésios, tá? Efésios 6:12. Vamos aqui nessa tradução Efésios 6:12 para que você entenda, tá bom? O que é principados e potestade. Olha só. O que está escrito aqui? Pois a nossa luta não é contra os seres humanos. Aqui já está uma tradução diferente. Não, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Está vendo aqui?
nessa tradução também aqui, diferente da João Ferreira de Almeida, que se refere a principados e potestade, tá? Então, ou seja, meus amados, aqui se refere a principados e potestade, João Ferreira de Almeida. Nessa aqui se refere a governos, tá? A autoridades. Nessa aqui também se refere a governos e autoridade. Por quê? É uma palavra com significado diferente, mas porém com o mesmo significado. Ou seja, principados e potestades se refere a governo, a autoridades, a poder, alguém que está à frente de alguma coisa, como um prefeito, como um presidente da república, como um general do exército, tá? Então são potestades, são pessoas que exercem o poder, que exercem o domínio. Então olha aqui nessa tradução aqui, Efésios 6:2, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meus amados, regiões celestiais é onde a igreja se reúne, onde o povo de Deus se reúne, ali se torna uma região celestial, tá bom? Então, Paulo refere que temos que lutar contra o governo e a autoridade. Agora, imagina se fosse como um sistema religioso diz. Vamos aqui. Imagina se a nossa luta, tá? Ela fosse contra o que o sistema religioso diz, contra demônios, principados. Você como um simples mortal, será que nós teríamos o poder de vencer alguém que tem poder sobrenatural? É claro que não faz sentido. Será que você, que não tem poder nenhum, somos uns réis mortal? Será que nós iríamos resistir, né, o que o sistema religioso chama de Satanás e de demônio? Será que nós poderíamos resistir a um ser com poderes sobrenaturais? A um ser que tem o poder de transformar, de mudar você de um canto para outro? Claro que não, meus amados. Está mais do que claro, como eu acabei de mostrar a vocês aqui, em traduções diferentes. São a mesma palavra, porém com significados diferentes. Essa Ferreira de Almeida, aqui, por exemplo, é uma tradução tendenciosa. Tá entendendo isso aí? Por que eles não querem atualizar a Bíblia? Atualizando a Bíblia, você vai entender melhor as Escrituras. Tá entendendo isso aí? Por exemplo, o que é Cefas? Eu tenho certeza que muitos não sabem o que é Cefas. Aqui, a Bíblia fala Cefas. O que é Cefas? Ou seja, por que já não traduziu logo para que a pessoa entendesse? Cefas quer dizer Pedro. Tá entendendo isso aí, meus amados? Então, ou seja, existe traduções que venham com que você tenha dificuldade de ter esse perfeito entendimento. Então, meus amados, não basta você só ler uma Bíblia. Procure outras traduções, estude, pesquise. Hoje a internet está aí. Hoje nós não somos mais refém de um sistema religioso a qual só eles tinham esse tipo de informação. E eu tenho certeza que aquelas pessoas que fizeram cursos de teologia, uma faculdade teológica, sabem do que eu estou falando aqui. E eu não falo assim que tiro daqui, eu mostro e provo. Existe sim traduções diferentes, mas porém com os mesmos significados. Principados e potestade quer dizer governo, poder, autoridade e não um ser religioso criado pelo sistema religioso para te impor o medo. Por exemplo, se esse sistema religioso fosse tão verdadeiro para com as igrejas, né, eles pregariam a verdade, por exemplo, a respeito do dízimo. Falaria que dízimo, de acordo com Malaquias 3:10 lá, que acaso roubará o homem a Deus? Quem estava roubando o homem a Deus eram os sacerdotes, eram os líderes religiosos daquela época. Passaria essa verdade. Eles falariam que era uma palavra sentenciada ao povo de Israel. Tá entendendo? Entre Malaquias e Mateus, Deus fez um intervalo Deus ficou em silêncio 400 anos. Eu e você não nascia.
Tá entendendo isso aí? Se o sistema religioso quisesse que você conhecesse a verdade, eles não enganariam você falando que o devorador é um demônio. Eles falariam para vocês a verdade, o que é de fato e de verdade, de acordo com a Bíblia, o que é devorador. Lá em Joel 1,4 fala que devorador é uma espécie diferente de gafanhoto. Devorador, migrador, portador são espécies diferentes de gafanhoto. Então, ou seja, meus amados, o sistema religioso não quer que você conheça estas verdades. O sistema religioso é contra pessoas como eu, que venho aqui te mostrar, te apresentar dentro das Bíblias aqui, tá? A qual eu tenho muitas aqui, te mostrar a verdade para que você não venha ser levado por qualquer tipo de doutrina. Tá entendendo isso aí? Eu tenho aqui, só que eu tenho mais ali, não dá para pegar mais. Então, meus amados, não fique só em uma, pesquise. Antigamente só eles que tinham acesso a essa informação. Mas, olha só, eu quero que você se liberte do sistema religioso. Se eles pregassem a verdade, eles falariam para você o que é o devorador. Se eles falassem para você, eles falariam, não, devorador, migrador, portador, são espécies diferentes de gafanhoto, está escrito lá em Joel 1,4. Se eles pregassem a verdade para você, eles falariam para você que dízimo era frutos da terra. Eles falariam para você que quem tinha direito de receber dízimo eram os levitas, os órfãos, as viúvas. Eles falariam essa verdade para você. Eles falariam também que quem tinha direito de dar dízimo era apenas o povo de Israel. Não nós, gentios. Nós estamos depois da cruz. Nós somos salvos pela graça. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. A lei acabou ali na cruz. Nós estamos depois da cruz. Então o sistema religioso não quer que você conheça essa verdade para que você não venha se libertar. Eu com todo prazer eu venho aqui mostrar a verdade para você dentro da Bíblia, para que você se liberte desse sistema podre, corrupto, caído, que só tem uma visão: lucrar. Então, meus amados, peça sabedoria, peça entendimento para que você venha se livrar desse sistema religioso, porque o sistema não quer que você conheça a verdade, tá bom? Então, meus amados, olha só, em Isaías 9,6, vamos aqui, Isaías 9,6. Olha o que diz Isaías 9,6, tá? Preste muita atenção no que eu vou ler aqui. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Então, ou seja, vamos ler aqui nessa outra tradução aqui, Ferreira de Almeida. Olha aqui, Isaías, tá? 9,6, para que você venha ter esse perfeito entendimento. Eu quero que você, meus amados, se liberte. Eu quero que você conheça a verdade. Fique livre desse sistema religioso que só quer escravizar você pela mente. Tá entendendo isso aí? Isaías, olha o que diz aí, Isaías 9,6, tá bom? Se você não tá com a Bíblia aí, acompanhe, marque e depois você confira nas escrituras. Olha o que está escrito aqui em Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então veja só, se principados é Satanás, é demônio, como diz o sistema religioso, então Isaías 9,6 fala que um menino nos nasceu, se referindo a Jesus de Nazaré, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Então, ou seja, se principado, de acordo com o sistema religioso, é demônio, é Satanás, aqui está falando que o principado estava sobre os ombros de Jesus. Então tinha um Satanás sobre os ombros de Jesus. Tinha um demônio sobre os ombros de Jesus quando ele nasceu. Mas faz sentido, meus amados? Claro que não faz sentido. Por que não faz sentido?
porque principado se refere a príncipe, a poder, a autoridade. Então aqui está falando, tá, sobre o príncipe da paz, sobre a autoridade que ele teria, tá bom? Quando ele viesse nascer. Então, olha aqui Isaías, vamos aqui nessa outra tradução aqui para que você entenda, tá? Eu estou aqui te mostrando e além de te mostrar, estou te levando aqui nas Bíblias com traduções diferentes para que você venha também se libertar dessas mentiras, tá bom? Isaías 9:6. Olha o que está escrito aqui nesta tradução aqui. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E o reinado, tá vendo aqui? Aqui já não aparece mais principado. E o reinado está sobre os seus ombros. Por que reinado, meus amados? Porque ele era rei, príncipe da paz. Agora, nessa tradução aqui, diferente dessa aqui, aqui fala que, na tradução Ferreira de Almeida, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. Nessa tradução. Nessa outra tradução, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado e o reinado está sobre os seus ombros. O reinado é o seu governo, é o seu poder, porque ele era o príncipe da paz. Então, meus amados, o sistema religioso não quer que você conheça essa verdade. Por quê? Porque você vai se libertar. Deus não quer que você fique aprisionado. Deus não quer que você sirva a Ele por medo de um devorador, por medo de Deus soltar a mão, por medo de principado a qual o sistema religioso fala que é demônios e Satanás. Deus quer que você sirva a Ele por amor. Deus quer que você saiba que você é livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas nós não podemos fazer dessa liberdade libertinagem. Você não precisa de um pastor, de um líder religioso no seu tempo todo falando o que você deve ou não fazer. Deus quer que você saiba que você é livre. Deus quer que você saiba que você já é salvo pela graça, Efésios 2:8. Deus não quer que você sirva a Ele por medo de Satanás, que o sistema religioso criou. Deus não quer que você sirva a Ele por medo de um devorador que o sistema religioso criou também. Não fala a verdade que isso quer dizer gafanhoto, lá em Joel 1:4. Tá? Se o sistema religioso fosse tão verdadeiro, pregariam a verdade para vocês. Conheça as Escrituras. Por isso que o próprio Cristo disse que os meus erram por não conhecer as Escrituras. E quando, meus amados, as pessoas não conhecem, não têm acesso à Bíblia, não leem as suas Bíblias, essas pessoas se tornam alvo fácil para um sistema religioso. Então, quando você começa a questionar, quando você começa a conhecer a verdade, essa verdade liberta você. Aí quando você começa a conhecer esse tipo de verdade, você já passa a questionar o seu pastor. E ele vai, claro que ele não vai gostar. Por quê? Ele está vendo que você está se libertando da prisão a qual ele expõe na mente. Então, meus amados, eu espero que de fato, de verdade, estas palavras venham fazer com que você venha ter mais interesse em conhecer a Bíblia que você tem na sua casa. Deus não quer que você sirva a Ele por medo de Deus soltar a mão, por medo de demônio, de devorador, tá? Deus não quer. Deus quer que você saiba que você é livre. Deus quer que você saiba que você é uma pessoa livre. Deus não quer que você sirva a Ele por medo disso ou daquilo, tá? Então, ou seja, você, Efésios, fala que nós podemos tudo, tá? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, ou seja, você pode tudo, mas nem tudo te convém fazer. Então, ou seja, meus amados, eu espero que você tenha entendido essas palavras e fiquem todos na paz do nosso Cristo ressuscitado.